Muito boa tarde a todas e a todos. É de facto digno de registro, digno da nossa e da minha particular gratidão e também digno da força, da motivação, da energia, da mobilização do Partido Social Democrata, a sala que tenho aqui agora diante de mim, preenchida por tantas e tantos cidadãos que todos os dias oferecem o seu trabalho, a sua dedicação, a sua entrega à causa pública, desde a mais singela contribuição numa Assembleia de Freguesia, até às juntas de freguesia, às Assembleias Municipais e às Câmaras Municipais. Muitos estando do lado da posição e outros estando do lado da oposição, mas todos com o mesmo espírito de serviço, com o mesmo espírito com a cor do PSD, mas nem sempre sendo militantes do PSD, colocarem esse esforço ao serviço de todos. Muito, muito obrigado pela vossa presença, mas sobretudo muito obrigado pelo trabalho que fazem todos os dias. Eu quero cumprimentar todos de uma forma especial e permitam-me que o faça aos autarcas, nas pessoas do Presidente da nossa estrutura autónoma, dos autarcas social-democratas, o Hélder Sousa e Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, e também o nosso anfitrião, o Engenheiro Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também o primeiro elemento eleito do Conselho Nacional do PSD. Eles são, de facto, dois bons exemplos da capacidade de intervenção e de transformação nos seus territórios que as políticas social-democratas levam à vida das portuguesas, dos portugueses, das famílias, das instituições, todos os dias. E cumprimentar também aqueles que aqui estão no exercício de funções partidárias e as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República, nas pessoas do nosso coordenador autárquico e do nosso vice-presidente, que tem esta incumbência de acompanhar de forma mais direta as questões das autarquias locais, o Pedro Alves e o António Leitão Amaro, e também o nosso líder parlamentar, o Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado também a todos, aqueles que desenvolvem a sua ação nos órgãos partidários e na Assembleia da República. Como o Hélder acabou aqui de dizer, este encontro é o terceiro numa etapa que os autarcas social-democratas vêm percorrendo de afirmação dos nossos valores, de afirmação das nossas causas e também da capacidade que nós temos de, estando coesos, gerarmos posições políticas comuns. Nós, ao contrário daquilo que vemos no Governo e no Partido Socialista, nós no PSD estamos todos a remar para o mesmo lado, estamos coesos, estamos unidos e estamos fortes para o combate que temos pela frente. E queremos perspectivar a nossa reflexão política com o envolvimento de todos, com alguns oradores convidados que também cumprimento, em matérias que são cruciais para o nosso futuro e que têm, de resto, sido alvo de falhanços por parte do atual Governo. Hoje, falar de coesão territorial, de descentralização, de lei de finanças locais, é falar de falhanços clamorosos por parte do Governo. Aliás, a própria descentralização é em si mesma um exemplo de centralismo. O processo de descentralização do Governo é ele próprio a demonstração do espírito centralista dos membros do Governo. Porquê? Porque, em primeiro lugar, eles decidem aquilo que querem fazer em contravapor, muitas vezes contrariando, não ouvindo sequer os autarcas de todos os partidos. Porque os socialistas também se queixam. Eu sei que os socialistas se queixam em voz mais baixa, mas nós sabemos que eles também se queixam
da forma como o Governo os tem tratado. E a outra área que nós aqui vamos abordar, a área da habitação, essa então é o exemplo maior de todos. Como é que é possível que, sendo as autarquias locais os principais agentes de execução e promoção das políticas públicas do setor da habitação, tenha sido desenhado um projeto aparentemente de reforma neste setor sem não ter sequer ouvido nenhum autarca, nem a Associação Nacional de Municípios. Só depois de terem as ideias, de as formatarem e formarem de forma centralizada, e de as terem apresentado, é que foram perguntar aos autarcas o que é que eles achavam destes instrumentos. E os autarcas, naturalmente, fizeram aquilo que era suposto, um juízo crítico que redundou na afirmação de que isto é um logro e que este pacote de habitação do Partido Socialista e do Governo não terá qualquer efeito naquilo que o país precisa, que é, em primeiro lugar, alargar a oferta de habitação, pública e privada. Em segundo lugar, promover o auxílio à procura, nomeadamente de segmentos localizados, pessoas que têm mais vulnerabilidade económica e financeira, os jovens, e, finalmente, ter políticas ousadas, inovadoras, que tragam novidade, porque estar a apresentar os mesmos planos de 5 em 5 anos não resolve nada. Os planos são sempre os mesmos e os problemas também são sempre os mesmos. Num certo sentido, aí há alguma coerência do Governo. Aí temos que lhes tirar o chapéu do ponto de vista da coerência. Eu costumo dar sempre aquele exemplo, que creio que a maior parte de vós já terá comprovado, que é um vídeo que circula pelas redes sociais, até por órgãos de comunicação social, com o Primeiro-Ministro há 5 anos atrás, a anunciar um grande plano de transformação na área da habitação e a dizer que nos 50 anos do 25 de Abril, faz ponto de honra, ninguém vai ter um problema em Portugal na área da habitação. Ora, os 50 anos do 25 de Abril já falta menos de um ano. E aquilo tudo que foi pré-anunciado há 5 anos atrás é o que está agora contemplado no pacote legislativo do Governo. Portanto, caras e caros autarcas, sobre o modelo de desenvolvimento do país, assente na descentralização, assente na coesão territorial, nós não podemos ter um governo mais centralista e centralizador do que este. O que não nos dá grande otimismo. É mais uma razão para que, tão cedo quanto possível, nós possamos ter um governo novo em Portugal. Porque nós precisamos, efetivamente, de promover a coesão territorial e desenvolver um processo de descentralização administrativo para as autarquias e para as associações intermunicipais, mas que seja efetivo. No caso da coesão territorial, o Partido Socialista tem uma grande oportunidade pela frente. É que o PSD não se fica apenas pelas palavras, nem pelos princípios. Hoje está aberto na Assembleia da República um processo de revisão constitucional. Uma das traves mestras do nosso projeto é a coesão territorial. É a inscrição na lei fundamental do país de princípios de organização do Estado, de organização dos poderes públicos no território, que favoreçam a igualdade de oportunidades em todas as geografias do país. Nós propomos, inclusivamente, a criação de um novo órgão com dimensão e dignidade constitucional, o Conselho da Coesão Territorial e Geracional. E, portanto, o Partido Socialista, que corre o país como nós corremos e que ergue muitas vezes a sua voz a favor da coesão territorial. Até tem um membro do Governo que tem uma pasta que é a da coesão territorial, por acaso o mesmo membro do Governo que em tempos fugiu-lhe a boca para a verdade e disse que pertencia ao governo mais centralista de que havia memória na democracia portuguesa desde o 25 de Abril. É verdade. Mas esse Partido Socialista tem agora a oportunidade de consumar essa paixão pela coesão territorial. É aprovar a proposta do PSD. É aprovar a proposta de criação deste Conselho da Coesão Territorial para coadjuvar a Assembleia da República e o legislador a tomar opções que têm repercussão em todo o território e que devem promover exatamente essa coesão.
E já agora não resisto também a dizer, porque está aqui gente de todo o país, e bem, como nós no PSD gostamos, nós somos um partido transversal, somos um partido interclassista, somos um partido que se ergue de baixo para cima, da base, da rua, da freguesia, do lugar, até à gestão e governação do país. Já agora, eu também quero chamar a atenção para um aspecto que não tem estado muito na agenda, mas que tem a ver também com coesão territorial. No nosso projeto de revisão constitucional, nós também defendemos que a legislação eleitoral deve prever no futuro que os círculos eleitorais, na definição dos respectivos mandatos, devem atender não só à dimensão populacional, mas também à dimensão territorial. Sob pena de, a breve prazo, haver uma subrepresentação quase total de grandes franjas do território português. E a coesão territorial também passa pela representatividade política dos territórios. Por isso, caras e caros amigos, eu desejo que estes trabalhos possam desenvolver estas reflexões. No caso da habitação, são conhecidas também as nossas propostas, mas nós teremos aqui a oportunidade de as debater com o Presidente de Câmara, com o nosso Vice-Presidente António Leitão Amaro. Uma última nota sobre as finanças locais, porque também será um tema abordado neste encontro. As finanças locais devem obedecer a vários princípios. O primeiro princípio é o da previsibilidade. As pessoas têm de saber com o que é que contam. Não podem estar à mercê dos governos para distribuir os meios financeiros do Estado de acordo com aquilo que são os seus interesses e do partido que representam. E se há partido que não é de confiança neste aspecto, é o Partido Socialista. As finanças locais são as finanças para os cidadãos, não são as finanças para os presidentes de Câmara do Partido Socialista e para os autarcas do Partido Socialista. O mesmo se diga já agora de todos os outros instrumentos financeiros, nomeadamente dos fundos que a União Europeia coloca à nossa disposição. E depois as finanças locais devem também salvaguardar que há uma adequação entre aquilo que financeiramente o Estado atribui às autarquias e as competências que lhes comete. E quando nós temos, como aqui já foi referenciado, um processo de descentralização que dá tarefas, que dá missões, que dá, desculpa-me a expressão mais popular, dá trabalho. Dá trabalhos do dia-a-dia às autarquias, mas não lhe dá os meios financeiros, o que o Estado está a querer fazer é empurrar problemas para as autarquias. O que o Estado está a querer fazer é deixar de responder às queixas, às pretensões das pessoas e fazer das autarquias o balcão de queixas das políticas públicas que são da responsabilidade do Governo, mas que querem que sejam os senhores autarcas a assumir no cotidiano. Esta é, portanto, mais uma área que, infelizmente, tem sido marcada por zigue-zagues, por hesitações, por avanços e recuos. Tem sido marcada por uma certa confusão, para não dizer mesmo balbúrdia. Mas isso, infelizmente, é a marca dominante deste Partido Socialista e deste Governo. E este período em que nós nos encontramos aqui é um período muito claro de evidenciar exatamente esta marca de incapacidade de decidir bem, atempadamente, de forma consequente e, ao mesmo tempo, dar ao país sinais de degradação, de desprestígio das instituições e do exercício de funções públicas. Nós já ontem manifestámos a nossa posição sobre esta balbúrdia política e institucional em que o Primeiro-Ministro, o Partido Socialista e o Governo mergulharam Portugal. Hoje em Portugal há de facto um pântano político. E esse pântano político só tem um responsável. É o Governo. Não vale a pena criar a ilusão de que é a oposição, de que são as forças de escrutínio e de fiscalização do Governo que estão a provocar
esta degradação institucional. Pelo contrário. Nunca um governo dispôs dos instrumentos que este tem à sua disposição. Reparem bem. Maioria absoluta no Parlamento. Monopartidária. É só o Partido Socialista, não depende de mais ninguém. Uma cooperação institucional absolutamente exemplar. Todos os órgãos de soberania sempre colaboraram e cooperaram com o governo, não lhes dando nenhum espaço para terem qualquer razão de queixa. Até a maioria das autarquias locais. A maioria das câmaras e a maioria das juntas de freguesia são governadas pelo Partido Socialista. A maior representação no Parlamento Europeu é do Partido Socialista. Até a Comissária Europeia, que nós também nos esquecemos que faz parte da representação do Estado português, é do Partido Socialista, ex-governante, ex-deputada do Partido Socialista. O Partido Socialista tem os instrumentos todos. O Partido Socialista tem o maior volume de capacidade financeira disponibilizada pela União Europeia de sempre. O Portugal 2020, o Portugal 2030 e o PRR. Tudo somado, estamos a falar de quase 50 mil milhões de euros de capacidade financeira para investir, para transformar, para dotar a economia portuguesa da capacidade de, como diz o plano, recuperar e ser resiliente. Que o mesmo é dizer, transformar Portugal e o nosso tecido económico para que ele seja mais produtivo, mais competitivo, gere mais valor, possa pagar melhores salários. É para isso que servem os fundos. É para nós nos aproximarmos daquilo que são os níveis de desenvolvimento dos países que estão na linha da frente da Europa. Infelizmente, o Partido Socialista não tem esta visão. E o PRR é, para o Partido Socialista, uma espécie de orçamento suplementar. Aliás, o Dr. António Costa, durante anos, foi-se gabando que não apresentava orçamentos retificativos ou orçamentos suplementares. De facto, ele foi empurrando para debaixo do tapete tudo aquilo que foram as cativações que forçaram o país a sofrer o maior desinvestimento nos serviços públicos desde o 25 de Abril. E agora utiliza o PRR para quê? Não é para criar mais competitividade e produtividade na economia. É para suprir, é para retificar a política orçamental que andou a executar nos últimos anos, em que anunciou sempre, na altura dos orçamentos, grandes investimentos, mas que depois ficaram todos na gaveta à espera de melhores dias. E os melhores dias agora para o Dr. António Costa e para o Partido Socialista é o PRR. Mas esta balbúrdia política e institucional era bom que fosse estancada. Era bom para Portugal, para as instituições, para a dignidade da política, na sua mais nobre missão, que é servir as pessoas, servir a comunidade. Era bom que terminasse. Mas terminar esta balbúrdia só está nas mãos de uma pessoa. Essa pessoa chama-se António Costa. É Primeiro-Ministro. É preciso que o país perceba se o Dr. António Costa já desistiu de Portugal, já desistiu de governar Portugal e de dar dignidade ao governo da República Portuguesa. Se o Primeiro-Ministro entende que é normalizando as anomalias e mantendo tudo na mesma que vai recuperar a credibilidade, a confiabilidade, a dignidade do seu governo, se o Primeiro-Ministro entende que é permanecer impávido e sereno, longe da arena, desaparecido em combate. A casa arde, mas o dono da casa está fora. Se o Primeiro-Ministro acha que é isto que vai induzir o país a acreditar no seu futuro, então mais vale mudar de Primeiro-Ministro. Porque não ter a coragem de terminar, de erradicar
este momento infeliz, infelicíssimo da democracia portuguesa, não ter coragem de mudar significa ter a responsabilidade de levar o país na má direção. E a responsabilidade dos governos deve ser precisamente a contrária. Deve ser a de alavancar a força e o potencial que a sociedade portuguesa tem para criar valor, para criar riqueza, para ser justo e para dar igualdade de oportunidades. Por isso, caras e caros amigos, eu quero deixar-vos uma última nota relativamente àquilo que é a nossa predisposição no Partido Social Democrata. Nós não vamos renegar o nosso dever de fiscalizar e escrutinar a ação do Governo. É aquilo que cabe à oposição fazer. Mas hoje, mais do que nunca, e até talvez mais cedo do que era suposto, nós estamos cada vez mais focados em construir uma alternativa política de governo para Portugal. Nós estamos absolutamente empenhados em juntar à nossa tarefa de fiscalização a tarefa de, ouvindo, partilhando, dialogando com os nossos autarcas, com as pessoas, com as instituições, com as empresas, com o movimento associativo, com outras entidades públicas, nós estamos empenhados em abrir horizontes para resolver aquilo que verdadeiramente interessa à vida das pessoas. É muito importante para a dignidade das instituições que se saiba o que é que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, porque é que os serviços de informações foram chamados, o contexto em que foram chamados, isso tudo tem a sua importância e nós não vamos subestimá-la. Mas há uma coisa que é mais importante do que isto. É muito mais importante do que isto saber como é que nós vamos dar poder de compra às famílias que estão a enfrentar o maior aumento de custo de vida de que nós temos memória. Como é que nós vamos dar um médico de família a cerca de 1.700.000 portugueses a quem ele foi prometido e que hoje não têm esse médico de família atribuído? Como é que nós hoje vamos dar complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde com o setor social e com o setor privado para que as pessoas tenham um serviço público de saúde? Uma resposta àquilo que são as suas necessidades garantida pelo Estado. Como é que nós vamos fazer com que os cidadãos não tenham de esperar horas, dezenas de horas, às vezes dias, à porta de um hospital, de uma urgência hospitalar? Como é que nós vamos erradicar as listas de espera para cirurgias, para consultas, às vezes até para cuidados que são permanentes? Nós vamos ter de dizer a Portugal como é que vamos ter escolas, a escola pública, a garantir o acesso universal. Como é que nós vamos dar o professor ao aluno que não tem professor? Como é que vamos recuperar as aprendizagens que ainda não foram recuperadas dos tempos da pandemia e que foram agravadas com a instabilidade dos últimos meses? Como é que vamos dar, também aí, esperança, dignidade e atratividade à carreira docente? Como é que vamos valorizar o papel dos professores? Como é que vamos complementar o nosso sistema de educação com políticas públicas na área da cultura, do desporto, do bem-estar, do lazer, para que as famílias possam desenvolver-se e para que possamos remover os obstáculos à natalidade desejada dos jovens casais? Como é que nós vamos parar e inverter a tendência de aumento da criminalidade grave e violenta, nomeadamente nos centros urbanos? Não só, mas nomeadamente aí. Como é que nós vamos, mais uma vez, falar disso, ultrapassar as carências de habitação que temos no país? E como é que vamos ajudar aqueles que vão ter um impacto, já estão a ter um impacto tremendo ao nível das prestações do crédito à habitação com o aumento das taxas de juros? Como é que nós vamos
efetivamente aproveitar os tais 50 mil milhões de euros arredondados que temos de financiamento europeu nos próximos anos à nossa disposição. Como é que nós vamos ter um país a criar mais riqueza? E criando mais riqueza possa pagar melhores salários. E pagando melhores salários não ver os seus jovens quadros, cujo esforço nós estimulamos e nós financiamos, oferecidos de bandeja a países estrangeiros. Estes são os assuntos que nós queremos discutir na nossa agenda. Mas nós só teremos capacidade de entrar nesta agenda de forma mediática se acabar a balbúrdia e a confusão no Governo. E por isso eu faço um apelo último ao Primeiro-Ministro. Use os instrumentos que tem à sua disposição. É afamado em termos de habilidade política. Use-a. E convém dizer que ser hábil não é ser habilidoso. Ser hábil é resolver. Ser habilidoso é ludibriar. Resolva os assuntos. Eu já disse e com isto termino. Se o Governo não for capaz de mudar, o país vai ter de mudar de governo. E nós estamos aqui para sermos os protagonistas dessa mudança. PSD, PSD, PSD. E o país sabe que nós temos pensamento, o país sabe que nós temos projeto e o país sabe que nós temos gente e equipa. E uma grande parte da equipa está aqui nesta sala à minha frente. E nesta sala, como em muitas outras do país, nós estamos motivados, mobilizados, enérgicos, cheios de garra, cheios de força, para levar este país para a frente, para aproveitar aquilo que há de melhor na força dos portugueses e das portuguesas. Viva Portugal, bom trabalho e ao país, contem com o PSD.